Bom dia. Não me apresentaram, mas eu me vou apresentar a mim mesmo. Não tem problema, não. O meu nome é Samuel Kim. Acho que muitos de vocês, ou alguns de vocês, conhecem o meu irmão, que era Daniel Kim, e a minha cunhada, que era a Laura Ferreira. Eles estiveram faz uns anos atrás aqui. Agora estão de volta lá no Córdoba, Argentina. Bem, eu nasci no Brasil e morei aqui no Brasil até os 10 anos. Depois eu fui para a Argentina. Então, eu lhe peço desculpas, porque o meu português não é tão bom em si. E mais ou menos vocês têm que pensar que o meu português é um nível de uma criança de 10 anos ou 9 anos por aí, porque a essa idade eu fui para a Argentina, né? E vocês sabem que o espanhol e o português são muito parecidos. Então, eu falo bem o portunhol, não o português. Então, mas acho que vai ser um bom tempo para que vocês possam depender-se totalmente do Espírito Santo, não de um pregador, senão do Espírito Santo, para que possam entender o que o Espírito quer dizer a cada um de vocês. Atualmente eu estou servindo lá na terra do Peru como missionário e eu estou tendo um ministério chamado Tempo com Deus, que é um devocional. Já faz quase 7 anos que estou servindo nesse ministério e pela graça de Deus eu visitei vários lugares do Peru dando as palestras a respeito deste devocional. E no começo eu, como a maioria dos missionários e pastores, sempre quis ter um êxito. Fala êxito aqui? Sucesso? Sucesso. Vocês já estão vendo como é o meu portunhol, né? Eu queria ter um sucesso como um missionário, como um bom pastor. Queria ter esse sucesso na igreja, no ministério, ser um servo de Deus reconhecido no mundo. E realmente teve esse coração. E eu comecei a trabalhar com todo o meu esforço e toda a minha força, né? E cumprindo com tudo isso, eu cheguei até um dia em que Deus me mostrou que não estava fazendo bem o ministério, porque mais que enfocar-me, seu coração está enfocado mais no meu coração. A palavra que hoje hemos lido, o Deuteronômio capítulo 6, nos fala de um grande mandamento. Primeiramente, quero perguntar-lhes a vocês, qual é o primeiro mandamento dos 10? Qual é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos? Não terás Deus, outros seres diante de mim. Quando eu faço essa pergunta nas igrejas do Peru, eles me falam: amarás a Jeová de todo o vosso coração, com toda a vossa alma e de toda a vossa força, né? E uma dessas características é porque a maioria dos crentes da igreja peruana, eles vêm da igreja católica. Então, a igreja católica, eles ensinam que o primeiro mandamento dos 10 é justamente esse, que nós hemos lido. Mas nós sabemos que o Deuteronômio capítulo 5 nos dá os 10 mandamentos, e o capítulo 6 está começando falando: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem. Depois vamos ao versículo 5, que diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Aqui nós sabemos bem, e seguramente vocês já têm ouvido ou aprendido,
de que esse versículo 5 do capítulo 6 é um resumo de todo o capítulo 5. Esse resumo que nós conhecemos como o grande mandamento, o primeiro e grande mandamento, como falou Jesus Cristo, está falando: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Agora, a minha pergunta é essa: podemos nós, como homens, amar a Deus com todo o nosso coração? Podemos amar a Deus com todo o nosso coração? É uma pergunta que estou fazendo, que vocês têm que responder, né? Podemos nós amar a Deus com todo o nosso coração? Muitos de vocês estão um pouco confusos por causa que alguns de vocês pensam que sim, é certo, que podemos amar a Deus de todo o nosso coração. Mas uma pergunta tão fácil de responder, que o pregador esteja perguntando, não é uma coisa tão natural, que digamos. Então, aqui a resposta correta é que nós, com nosso próprio coração de homem, de pecadores, nós não podemos amar a Deus com todo o nosso coração. Se vemos em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, nos diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Enganoso é o coração do homem e perverso, mais que outras coisas. Nós vemos que este mundo é bastante enganoso e perverso, mas mais que toda a criação, mais que todo o mundo, o coração do homem é o mais enganoso. Então, para fazer simples essa coisa, eu lhe vou perguntar uma coisa: quantos de vocês, irmãs, mulheres, estão casadas? Levante sua mão. A maioria, né? Aí em cima também, se estão casados, pode levantar a mão. Eu realmente quero pedir desculpas e dar uma palavra de consolação para todas vocês, porque foram enganadas. Não é certo? Porque os homens, antes do casamento, prometem muitas coisas, verdade? Ou tem alguém aqui que prometeu todas as coisas e cumpriu com todas as coisas depois do casamento? Acho que ninguém, né? Eu também, eu prometi muitas coisas para minha esposa e nem fiz a metade. Então, as mulheres foram enganadas. Mas isso não é porque os homens, desde o começo, quiseram enganar as mulheres e casar-se com elas, senão os homens têm sempre uma sinceridade, que eles pensam, na sua ideologia, eles pensam que realmente vão poder fazer a mulher mais feliz do mundo. Mas a realidade não é tão fácil que digamos. Então, nós temos que saber bem que as mulheres, por favor, sepam bem de que os homens tentam fazer o melhor que pode, mas não dá certo, né? Então, e uma das grandes diferenças entre a mulher e o homem é que o homem dá o 100% da sua força e da sua paixão antes do casamento. Mas as mulheres, antes do casamento, até o momento de estar diante do pastor, está indecisa, né? Não sabe se seguir vivendo com este homem ou não. Mas desde o momento que ela fala, sim, aceito, desde esse momento, a mulher dá o 100% do seu coração para o homem. Não é verdade? Acho que não. Vocês homens também foram enganados. Pois assim é. O coração do homem, por mais que quer fazer o bem para os outros, sempre é enganoso. Os pastores sempre queremos dar o 100% de nós
para a igreja, mas não dá certo, porque os pastores também somos humanos, somos homens, somos falíveis, e não podemos dar o 100%. Então, essa palavra daqui, quando fala de que temos que amar a Deus com todo nosso coração, não é uma coisa fácil que digamos. Nós pensamos que participar do ministério da igreja, do ministério de louvor, do ministério de recepção, que outro ministério tem? De discipulado, liderazgo, não sei o que mais, muitos ministérios tem na igreja. A participação desses ministérios não fala exatamente que nós estamos entregando 100% do nosso coração a Deus. Por mais que vocês, a sua vida seja em torno à igreja, jamais isso pode ser uma evidência de que você esteja amando a Deus de todo o vosso coração. No meu caso, eu pensava que realmente estava amando a Deus de todo o meu coração, porque desde a minha infância, quando eu tinha 14 anos, na Argentina, eu entreguei minha vida para o Senhor. Desde então, comecei a receber os estudos bíblicos, depois sempre participar da igreja, estar no grupo de louvor, participar em todas as viagens missionários, e depois fui para a Coreia para estudar teologia e também receber como pastor, missionário, e agora estou no Peru. Com tudo isso, eu pensava que realmente estava amando a Deus com todo o meu coração. Por quê? Porque eu entreguei a minha vida. Mas, na verdade, é que na minha vida diária, não estava mostrando esse amor a Deus completamente. Quando estava no ministério, mostrava esse amor a Deus, essa intimidade com Deus. Mas quando estava na minha casa, com a minha esposa, com meus filhos, não mostrava isso, essa cara. Era totalmente outra pessoa. Então, nós temos que fazer essa pergunta. Se é que com o coração do homem não podemos amar de todo o nosso coração a Deus, então, como podemos nós cumprir esta palavra, este mandamento? Essa é a pergunta muito importante para nós que somos cristãos. A resposta é muito clara. A resposta nós vamos achar no Gálatas 2:20, onde diz: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Em Romanos 6 nos diz: ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se temos sido unidos a ele em semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez por todas, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O único quem pode amar a Jeová, a Deus de todo o coração, é a pessoa que tem o coração de Jesus. Se nós não morremos com Jesus na cruz do Calvário, nós não podemos cumprir com este mandamento, jamais. A única maneira que a igreja pode viver como igreja,
A única maneira que os cristãos podem viver como cristãos é morrendo cada dia nessa cruz. Cada dia encontrar-se a si mesmo nessa cruz. Não fora da cruz, olhando somente o Cristo crucificado, mas sendo crucificado juntamente com Cristo, aí nessa cruz. Se nós não nos crucificamos, nós não somos parte de Deus. Uma coisa que a igreja tem que entender é que esse evangelho da cruz já não é uma ideologia cristã. Este tem que ser uma vida, um estilo de vida, onde nós temos que viver cada dia esse estilo de vida, na cruz. E esse estilo de vida que nos mostrou Jesus, quando cada vez que ele orava não para que a sua visão, o seu sonho se cumprisse, mas ele orou para que somente a vontade de Deus seja realizada. Então, nós vemos no Mateus 26, 39, onde ele faz a oração no Getsemani, e ele fala desta maneira: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Se nós vivemos como cristãos, mas somos cristãos que temos nossa própria visão, nosso próprio sonho, nossos próprios projetos, nós não podemos formar parte do corpo de Deus. Porque no momento que nós seguimos vivos como homens, nós não podemos fazer que Jesus more em nós. A única maneira que nós podemos participar do seu coração, do seu corpo, é morrendo juntamente com Ele nessa cruz. Sem essa cruz, nós não somos nada. Somos carnais. Essa cruz parece uma loucura para o mundo, mas para nós que conhecemos este evangelho e o poder de Deus, este é um poder que nos transforma cada dia. Então, muitos de vocês podem fazer esta pergunta. Então, o que quer dizer morrer cada dia nessa cruz? Primeiramente, para que nós possamos amar a Deus com todo o nosso coração, com o coração de Jesus, temos que fazer a mesma coisa que o Jesus fez quando ele esteve na terra. Ele cada dia, quando ainda era muito escuro, ele saiu a um lugar desértico para orar em busca do Pai, da vontade do Pai. Marcos 1,35 está dizendo isso. Então, se nós nos acercamos diante do Pai cada dia, nós podemos saber qual é o coração do Pai. É como quando eu quero amar a minha esposa, nos primeiros anos, os 3 primeiros anos, eu realmente tive muita discussão com minha esposa e briguei bastante com ela. Por quê? Porque eu tentei amá-la com todo o meu coração, do meu jeito. Mas ela não quis isso. O que eu queria fazer não tinha nada a ver com o que ela queria receber. Muitas vezes nós fazemos este erro diante de Deus, porque nós pensamos que para Deus, Ele vai agradecer muitas coisas que nós estamos fazendo, dando o nosso tempo cada domingo para vir à igreja, para dar os nossos décimos, para servir na missão, para fazer muitas coisas na igreja. Nós pensamos que Deus se vai agradar disso. Mas a verdade é que vamos encontrar no livro de Jeremias, capítulo 7, 23, em adiante, nos diz dessa maneira:
Pois não falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifícios, mas isto lhes ordenei: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vós vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, porém andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para adiante. Olhem bem o que aconteceu com Israel. Deus, desde o começo, Ele falou: escutem primeiro para fazer. Justamente, o mandamento que nós muito conhecemos é este, o versículo 5. De Deuteronômio 6, 5, amarás a Deus, vosso Senhor, de todo o teu coração. Mas antes deste mandamento, tem um outro mandamento que nós não conhecemos, que muitas vezes nós passamos de frente, não mais. Qual é esse mandamento? Qual é um mandamento que antecede a este mandamento do versículo 5? E esse mandamento é a primeira palavra do versículo 4. Qual é? Escuta, ouve, Israel. Esta palavra ouve, Israel, em hebreu é Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema é um verbo onde está falando não só de escutar, mas de escutar e poner em obediência. Escuta e obedece. Escuta e obedece. Nós podemos escutar muitas coisas, mas se não obedecemos, não estão fazendo nada. O povo de Israel, eles escutaram, mas não obedeceram. Nós hoje, vindo à igreja todos os domingos, podemos escutar a voz de Deus pela palavra, pela pregação, mas se é que a gente não obedece essa palavra, não praticamos cada dia, nós não estamos escutando o coração de Deus. Então, qual é o coração de Deus? Não é de dar-nos carga e de fazer pesado a nossa vida, mas Ele sempre nos está dando as coisas melhores. Porque as coisas melhores não estão nesta terra, mas Ele nos está dando essa esperança da vida eterna. Se sabemos isso, nós não temos por que estar tão fechado buscando as coisas dessa terra. Sabemos bem que a igreja hoje em dia, muitas das igrejas hoje em dia estão buscando o crescimento da igreja. Por isso fazem muitos programas, projetos, muitas coisas. Estão tão ocupados que não têm tempo para buscar a palavra de Deus. Não tem tempo para fazer o Shema, para ouvir e escutar, para ouvir e obedecer. Não tem esse tempo. Quantos de nós aqui presentes, realmente todos os dias estamos escutando a voz de Deus através da palavra? Deus não quer holocausto, nem sacrifício. O que Ele quer é que nós o conheçamos todos os dias. Tal como diz Oséias, capítulo 6, versículo 6, sacrifício não quer, mas misericórdia. Ele não quer holocausto, mas quer que nós o conheçamos. Quantos de nós realmente o conhecemos a Deus? O coração de Deus. Se nós conhecemos esse coração, porque esse coração foi tão grande que nós não podemos entendê-lo. Porque o amor do Pai se mostrou nessa cruz. E um versículo que nós já conhecemos de memória, João 3,16, que está dizendo: porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que nos ha dado a seu Filho unigênito, para que todo o que nele cresce não se perda, mas tenha a vida eterna. Vocês entendem
qual é o grado, qual é a importância desse versículo? Vocês entendem qual é o coração de Deus nesse versículo? Quanto realmente Ele tem amado a você? Cada um de vocês são especiais diante do seu olho. Ele nos amou de tal maneira. Se Ele nos amou dessa maneira, o que estamos nós fazendo? Estamos realmente dando tudo para Ele? Eu sei que muitas vezes nós estamos muito relaxados e tão acostumados a escutar pregações, palavras de bênção, de prosperidade. Não nessa igreja, porque eu conheço o pastor Ko. Mas nossa geração está cheio de pregações, porque a internet, a televisão, a rádio, tem muitos pregadores de diferentes denominações, diferentes setas. E os cristãos que não conhecem a palavra de Deus, que não se apresentam diariamente diante dessa palavra de Deus e não conhecem o coração de Deus, não sabem discernir qual é o coração de Deus. Então, quando escuta qualquer pregação, se é uma palavra assim que lhe gusta escutar, diz aleluia, glória a Deus e o recebe. Mas nós temos que ser bem cuidadosos disso. Bem cuidadosos. Antes de terminar, eu queria compartilhar com vocês o exemplo da igreja do Éfeso. No Apocalipse, capítulo 2, fala desta maneira. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são. E o achaste mentirosos. E tens perseverança e por amor do meu nome sofreste e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeleiro, se não te arrependeres. Eu sei que a igreja Água Viva tem caminhado, tem sofrido bastante para vir até agora. E louvado seja o nome do nosso Senhor Ebenezer, o Deus Ebenezer que os guiou até aqui. Mas uma coisa que nós temos que ter muito cuidado é isso. Qual é o nosso primeiro amor? Qual é o primeiro amor? Qual é o seu primeiro coração? Quando você recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quando você recebeu ao Senhor como teu Salvador. Você só tem como Salvador ou como teu Senhor? Lembra-te de qual foi essa paixão por Ele. Lembra-te de qual foi a paixão de Cristo por você. E vamos voltar para essa paixão. A primeira paixão. O primeiro coração. Esse coração de Deus é que nos ama de tal maneira. Hoje em dia também. Não somente quando nos encontrou por primeira vez, mas mais nos ama hoje. Porque nos está buscando cada dia a sua presença para amar-nos mais. Para ter essa intimidade com nós. E por último,
quero terminar com uma pergunta. São vocês deste mundo ou de Jesus? Para responder essa pergunta é muito fácil saber. Simplesmente, se você analisar o que você está buscando cada dia, ou se você analisar a voz que você está escutando cada dia, essa voz vai ser o seu Senhor. O que você está buscando é o seu Senhor. Pode ser não uma imagem, mas pode ser nosso próprio trabalho. Pode ser não uma imagem, mas pode ser nossa própria família. Como pode ser também a própria igreja. Se nós amamos outras coisas mais que a Deus, já é uma idolatria. E nós não estamos com Cristo. Podemos fazer muitas coisas no nome de Jesus. E lembremos do que Jesus nos disse em Mateus 7, onde Ele fala: e muitos virão e me dirão, Senhor, Senhor, mas não todos entrarão no reino de Deus. E termino com a passagem de João, onde ele fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Estão Água Viva, membros da igreja Água Viva. Estão vocês escutando a voz do seu pastor, Jesus? Estão seguindo essa voz? Eu oro para que a bênção de Deus seja sobre cada um de vocês e sobre esta igreja, para que o seu Espírito, o Espírito da verdade, os leve a toda a verdade cada dia, para escutar, para fazer o shema, a voz, escutar a voz do Senhor, e o possam pôr em obediência, para que sejam achados como os verdadeiros filhos de Deus nesta geração. Que o Senhor realmente possa levá-los ao primeiro amor, onde Ele os encontrou a vocês. Oremos.